E aí eu queria abrir com vocês, primeiro, compartilhando aqui uma telinha, que circulou pouco, mas está aí. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Faremos o que é certo, né? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, gente, ele não é corajoso não, tá? Ele só estava com muito respaldo da administração Biden. Vocês viram a semana passada, né? Felipe Barros levou o Mike Pence, servidor do State Department dos Estados Unidos, para a Credem. Foram, acho que, mais de 5 ou 6 horas de audiência pública, onde ele colocou as vísceras do sistema, né? O dinheiro que foi para, enfim, agência de checagem de fatos, ONGs, etc. E tudo isso aí acabou virando respaldo para o Alexandre de Moraes, presidindo o TSE, fazer o que ele fez. Então, Alexandre de Moraes, hoje, ele tem que se defender dessas questões, né, do dinheiro que foi para o TSE, do Twitter Files Brasil. O Elon Musk abriu seus e-mails com o Jim Jordan, expondo também as ordens secretas do Moraes. O Trump fala disso hoje abertamente. Você tem o caso do Felipe Martins, você tem o processo da Truth Social e da Rumble contra o Alexandre de Moraes. Então você tem um flanco de muitos combates do Alexandre de Moraes e agora vem o principal deles. A gente está assistindo a história ser feita. Nós estamos vendo a queda de um regime, porque o Brasil vive um regime. O que o Trump colocou na carta dele é verdadeiro. Eu dei uma entrevista semana passada, melhor, para a BBC, e aí a jornalista fala, mas, Eduardo, quando você fala em ditadura, em regime, a gente lembra de Coreia do Norte, de Irã, de Cuba. Essas coisas não são... não dá para você comparar com o Brasil. Eu falei, não dá? Venezuela, Cuba. Você sabia que Cuba tem congresso? Venezuela também? Tem eleição? Inclusive, né, quando o Lula deu uma ramelada ali para reconhecer o Maduro, parece que ficou meio em cima do muro, alguma coisa assim, o Maduro falou, olha, por que o Lula não vai reconhecer a minha eleição aqui na Venezuela, né, Nicolás Maduro, se o TSE da Venezuela, o CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, reconheceu a minha eleição, tal qual o TSE do Brasil reconheceu a eleição do Lula, quando houve ali uma disputa. Então, não são ditaduras, hoje em dia, elas não são como antigamente. Elas sequestram as instituições para não mais seguir a vontade do povo. Porque a democracia existe para isso. Para quê? Para fazer valer a vontade da maioria. Para você limitar o poder do Estado, né, para que não ocorra mais a barbárie, um poder ilimitado do Estado, para que tenha garantido a todos os cidadãos liberdade. A partir do momento que a garantia acaba, onde você não tem mais liberdade, onde você tem censura, tem peso político, acabou a democracia. Formalmente pode até ser. Formalmente haver uma eleição, né, nada transparente. Formalmente haver um Congresso que não consegue fazer com independência o seu trabalho, tem sempre que ouvir a Suprema Corte, né, virou antessala da Suprema Corte. Ou até mesmo um presidente que viria refém dessas decisões da Suprema Corte. Então o Brasil não é mais uma democracia. É um sistema muito semelhante ao da Venezuela. E prova disso é que nós seguimos mais adiante nesse sentido com a decisão do Flávio Dino de ontem. E aí a gente começa a aprofundar essa decisão do Flávio Dino, e vocês vão ter que concordar comigo o seguinte, né? Primeiro de tudo, cadê o pessoal que fala decisão judicial não se discute, se cumpre? Porque o que eu estou vendo é um monte de decisão judicial. Poxa, agora travou a folha. Sério mesmo? Deixa eu ver aqui. Dino usa ação sobre tragédia de Mariana para tentar blindar Moraes de ação dos Estados Unidos. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui é que os jornais estão discutindo a decisão do Dino. Ora, decisão judicial não é para cumprir? O que vocês estão discutindo? E outra coisa a mais. Todo especialista que vem falar, seja aqui na Folha, no Valor Econômico, nos outros jornais, no Estadão, etc., o especialista, via de regra, fala em off. Por que vocês estão escondendo o nome de vocês? Qual que é o receio, já que a gente está numa democracia pujante? Eu vejo até governador em evento grandioso falando disso. No Brasil vive uma democracia pujante. Ignora Daniel Silveira, Clezão, Dona Adagilza, Iraci Nagashi. Ignora tudo isso aí que está acontecendo. Se a gente tem uma democracia pujante, nós estamos em pleno gozo das nossas liberdades, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão,
Falem em especialistas. Vocês estão com medo de quê? Né? Ou será que eles estão com receio de serem mal interpretados, propositalmente mal interpretados, para daí serem enquadrados como fascistas, nazistas, etc. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, não, mas é muito comum isso acontecer, tá? Quando você discorda de alguma coisa do Moraes, desse establishment, você vira fascista. Será que os agentes financeiros do Brasil, que vão ter que decidir entre escolher seguir a decisão do Dino e levar à falência os seus bancos, ou desrespeitar a decisão do STF, e daí, para a sobrevivência dos seus empreendimentos, e daí virar um agente fascista, eles vão ter que decidir isso daí. Quem sabe a gente esteja agora prestes a ver grandes famílias brasileiras virando nazifascista. E aí, talvez nesse momento caia uma consciência e essas pessoas comecem a perceber que o mundo não são só os lucros, o dinheiro, o comércio, o que é importante, é verdade, mas também a crise institucional, a pauta das liberdades. De que adianta você ser milionário no Brasil se você fizer um grupo de WhatsApp, você ir parar no inquérito do Alexandre de Moraes? Você ter medo de tuitar? Você ser um governador de estado e não conseguir falar? Até quando eu vou ter que ficar mostrando aqui a bendita carta do Trump para o Lula, em que ele abre no primeiro parágrafo falando da perseguição de Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores? Ou será que vão continuar achando que eu sou o chapeiro, o bananinha, o fujão? O tom mudou, né? O tom mudou. O Moraes essa semana estava falando, né? Eduardo Bolsonaro azedou a relação com os Estados Unidos. Eu falei, nossa, eu devo ser o cara mesmo, hein? E para manipular tanta gente assim, meu Deus do céu. Ou será que ele é que é um psicopata e não consegue enxergar a realidade para ver que ele foi longe demais? E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, né? Eu vou te explicar por que os bancos vão desrespeitar a decisão do Flávio Dino e vão humilhar o Flávio Dino e vai acabar se concretizando aquela espécie de profecia que eu disse. Falei numa entrevista, né? Para Reuters. O STF vai ter que entender, ou melhor, alguns ministros do STF terão que entender que eles perderam poder. É preciso dar tempo para que eles possam digerir essa situação, porque eles não estão acostumados com isso. É uma novidade na vida deles. Mas eles vão ter que digerir essa situação, porque os bancos não vão à falência para seguir uma ordem do Moraes ou do Flávio Dino. E aí a opção que eles vão ter de dobrar a aposta é mandar o quê? O Setúbal para a cadeia? O Trabuco? Vão aprisionar os C-levels, os CEO, os CFOs dos bancos? Quando o banco tiver que apertar o Enter para desligar o Moraes da conta bancária, vale a pena até colocar em sigilo o nome do servidor aí do banco de vocês que vai apertar esse botão do Enter, tá? Alô você, se você vai pagar esse pato, não entra de bucha não, tá? Garanta aí o seu anonimato. De preferência criptografia, B2B, sei lá o que você vai usar, blockchain, mas não deixa esses caras saberem que foi você, não. Eu tô te falando, é psicopata. Coincidiu lá do fotógrafo que tirou a foto do Alexandre de Moraes no estádio do Corinthians, mandando o dedinho para a torcida, que estava elogiando ele, caiu do cavalo, né? Ou coisa de político, vai para o estádio para ver a sua popularidade e toma uma dessa na cabeça. Um juiz da mais alta corte brasileira vai no estádio e manda dedinho. O fotógrafo, que trabalhava mais de 2 décadas para o Estadão, se não me engano, Estadão, né? Foi demitido. Estadão. E aí falou, não, remanejamento de pessoal, oxigenação da empresa, corte de gastos, sei. Esse é o nível de psicopatia do Alexandre de Moraes. Mas eu vou te explicar aqui, né, por que o Moraes ele vai continuar dobrando a aposta e vai cair do cavalo. O que o Moraes pode fazer? Dobrar a aposta. Tá, ele já colocou o Bolsonaro na cadeia antes do julgamento. Congelou minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher.
já ultrapassou qualquer limite do ridículo e até jornais de esquerda internacionais estão criticando o Moraes. Ah, Eduardo, mas o Moraes falou ontem para o Washington Post. Primeiro, ninguém se dispõe a defender o Moraes. A matéria teve que ser com ele. Uma matéria arranjada por uma filha de um deputado do PT. Para tentar limpar um pouquinho a barra dele, porque estava pegando mal. Ó. A gente vai no Congresso, a gente fala com um monte de congressista, gente. É o parlamentar, a atividade dele é parlar. Quem é que parla? Quem é que fala em defesa do Moraes dos Estados Unidos? Ninguém. Você vê matérias até da Economist, Financial Times, talvez aí o jornal financeiro mais importante do mundo, lido pelo Beautiful People, lido pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial, né? World Economic Forum de Davos, Klaus Schwab. Até esse pessoal está largando a mão do Moraes. E lembrando, ele não tem mais o apoio da administração Biden, ele não tem como mais mandar a Victoria Nuland, o William Burns, o Jake Sullivan, o ministro da Defesa, Lloyd, mandar para o Brasil para segurar as pontas lá para ele. Não tem mais dinheiro da USAID, da NED, da Atlantic Council. Ou pelo menos foi muito reduzido, né? Acabou o tempo do intercâmbiozinho e dinheiro para a agência de checagem. O Mark Zuckerberg falou, olha, a gente vai mudar nossa política, esse negócio de agência aí de checagem de fatos deixa de lado. O X colocou a comunidade para checar os fatos. O Zuckerberg disse, né, poxa, muita gente na América Latina, faltou quase ele falar Brasil, mas um pouquinho ele fala Brasil. Juízes ameaçando, dando ordem de censura. A maré mudou e o Moraes vai cair. Ele não tem mais como dobrar a aposta. Já fez o que fez. Agora vamos olhar para o outro lado, o Trump. Vocês acham que o Trump vai botar o galho dentro e vai, poxa, vai dar essa vitória aí para o Moraes? O Trump não perdeu nenhuma disputa. Mais uma vez, eu sei que às vezes pode ser chato, mas ó, exigiu do Trudeau, botou tarifa de 25% no Canadá, exigiu do Trudeau, o Trudeau foi lá beijar a mão dele no Mar-a-Lago, ele nem era presidente ainda, e aumentou o rigor no controle das fronteiras Canadá e Estados Unidos. Botou tarifa em cima do México. O presidente do México fez a maior apreensão de fentanil da história do México e reduziu para níveis históricos a invasão de imigrantes ilegais. Inclusive, tem notícias até de imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira e agora estão recontratando os coiotes para cruzar de volta para o México, porque não querem ficar presos nos Estados Unidos. O cara teve um problema lá no Irã, o Irã ameaçando, né, já desenvolvendo tecnologia nuclear, enriquecendo urânio há muito, né, para mais aquele 60% necessário para produzir uma bomba atômica. Porque quem faz enriquecimento de urânio para 60% está fazendo material militar. Porque, entenda, para fazer energia, você enriquece 2, 3, 3,5% urânio para ir para uma usina nuclear para produção de energia. Como é que ele fez? Foi lá, Israel foi na frente, depois Trump terminou o serviço. Nenhum soldado americano morreu, teve nada. Mandou aqueles aviãozinhos, sabe, aquele B-2, custa não sei quantos bilhões de dólares o avião daquele, com os F-35, resolveu o problema. Está mandando agora uma frota, acho que são 4 mil ou 40 mil homens que ele está mandando lá para o Mar do Caribe. Alguém me ajuda aí nos comentários, por favor. Já aproveita e já melhora o engajamento também. Quanto mais comenta, melhor. Se possível, aperta o botãozinho ali do curtir. Está mandando não sei quantos mil homens lá para o Mar do Caribe. Aí quando chega na vez do Moraes, chega... poxa, ministro Flávio Dino aí, poxa, resolveu tudo, deu uma canetada e acabou com a Magnitsky, veja só, poxa, é sério mesmo? É por isso que saiu na imprensa que eu e o Paulo Figueiredo, a gente estava celebrando, comemorando essa decisão do Flávio Dino. Por quê? Porque ela botou uma faca no pescoço dos poderosos do Brasil. Na verdade, nem uma faca no pescoço. O Dino ele fechou a porta do STF. Os poderosos financeiros do Brasil só têm um caminho a seguir, que é desrespeitar a ordem do Flávio Dino. Mais uma vez, Dino, Moraes vão entender que eles perderam o poder. E de quebra, o Dino, que estava muito aí pelas sombras, né, nunca aparecendo muito, o juiz mais novo da corte, ele ainda colocou um alvo gigantesco nas costas dele. Ele ultrapassou todo mundo na fila. Se eu tivesse a dizer que o próximo a sair na Magnitsky, o Dino está ali disputando muito de perto com a esposa do Moraes. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque para você aplicar uma lei Magnitsky, você precisa fazer diversos relatórios. Você tem que provar, comprovar, botar o batom na cueca.
você precisa do aval de pelo menos 7 instituições, agências, secretarias em torno do presidente Trump. Quando você consegue o aval dessas pessoas todas, aí é levado para a mesa do presidente e o presidente decide se vai ser aplicado ou não. O Marco Rubio, ele tem o poder para retirar os vistos, etc. Mas quando ele foi para fazer esse movimento e sancionar junto com o Trump e o secretário Bessent, que é quem aperta o botão vermelho, na verdade, quando eles vão para sancionar pela primeira vez um brasileiro, ainda mais um juiz da mais alta corte nacional, eles precisam estar amparados pelo White House Counsel, pelo State Department, National Security Council, vários outros agentes, eu diria que pelo menos umas 7 instituições aí, que você precisa ter o sinal verde, todos convencidos, toda baixa burocracia entendendo o que está acontecendo, para daí nascer uma lei Magnitsky. Só que o Dino, quando ele presta apoio logístico, material ou moral ao sancionado, isso já basta para colocar uma Magnitsky na cabeça dele. Então agora, o apetite da resposta está com a administração Trump. Eu até gostaria de levar essa culpa, tá? Sendo bem sincero, a minha vontade é de deixar rolar e o pessoal achar que, não, pô, Eduardo, mas a Magnitsky é a cabeça do Dino, obrigado e tal, mas quem aperta o botão vermelho, gente, é o Trump, é o Rubio, é o Scott Bessent. A propósito, a gente esteve reunido com ele semana passada e o Paulo Figueiredo falando justamente da aplicação da lei Magnitsky, da efetivação, da execução dessa lei no território brasileiro. Vocês acham mesmo que vão fazer uma lei em que depende da vontade do agente estrangeiro cumprir ou não? Os Estados Unidos, bem da verdade, ele não força a aplicação da lei em outro país. Isso daí é coisa do pessoal ignorante, ou daqueles que preferem ter o efeito avestruz, né? Coloca a cabeça embaixo da terra, fica repetindo lá a sua narrativa, acreditando piamente que aquilo ali é a verdade, quase uma doença mental, talvez até tenha uma CID internacional para isso, né? Para se convencer de que aquilo ali é a realidade, para não enxergar que não tem como você não cumprir, porque os Estados Unidos fez uma lei para os Estados Unidos. A Magnitsky é o seguinte: você pode fazer o que você quiser no seu país, mas para acessar o mercado financeiro americano, você precisa cumprir a lista da OFAC. Se tiver um sancionado na lista da OFAC, você tem que tirar essa pessoa do portfólio das suas relações. Senão você não acessa o mercado financeiro americano. Você vai ficar de fora de um monte de empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, Cisco, um zilhão de outras empresas aí. Então, a decisão é tua, Brasil. Se vocês quiserem colocar ali Alexandre de Moraes, conta bancária, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ser cortado desse relacionamento internacional. E isso não é pouca coisa. Isso leva o banco à falência. Leva à fuga de ativos. Eu tenho certeza que já tem gente nesse momento preocupado, querendo descobrir para onde que leva o dinheiro dele para ficar protegido. Protegido, leia-se, né? Longe de ser sancionado pelas sanções secundárias. Então, é isso daí que está em jogo. O que o Flávio Dino vai fazer, se vai autorizar, não vai autorizar? O governo americano, o Trump está igual o Piquet nesse ponto. Ele está... O impacto financeiro dos Estados Unidos não é nada. Vai ser até bom para outros bancos estrangeiros, porque quem é sofisticado, né, vai transferir seu dinheiro para os bancos de fora, mas, lamentavelmente, as instituições financeiras brasileiras teriam que pagar. É por isso que eu digo, eles não vão por esse caminho. Eles vão pelo caminho B. E como o Trump tem muito mais a dobrar a aposta, ainda tem muito mais munição do cartucho do que o Moraes, o Dino ou o STF, é só você ver. Você concorda comigo? O Moraes é um psicopata, vai ficar dobrando a aposta. Tá. O Trump não vai levar desaforo para casa, vai continuar dobrando a aposta. Tá. E aí, quem é que você acha que pode mais? Cada um faça a sua aposta e boa sorte. Que Deus proteja o Brasil, né? Viram, né, o Eduardo dizendo que a queda de Alexandre de Moraes está próxima.
Não tem como o Brasil, quer dizer, o STF, vencer essa queda de braço entre os Estados Unidos, né, e o STF e o Brasil. Não tem como. Isso aí é uma coisa que é lógico, né? Não precisa estudar para entender isso. Então você vê que ele disse o que eu já venho falando no círculo de amigos, que as instituições, né, as estatais, as empresas públicas e privadas, todas elas, na sua grande maioria, 95%, eu chutaria essa porcentagem, elas foram sequestradas por esse socialismo, por esses que estão no poder, tanto funcionários públicos como empresários, oligarcas. É isso que está acontecendo no Brasil já há décadas. É o sistema brasileiro de televisão, a imprensa brasileira foi sequestrada. Ah, mas é só a Rede Globo que foi sequestrada. Não. Está enxergando de um lado errado. A Rede Globo realmente é a porta-voz do PT, né, deste governo, de Geraldo Walck, que não faz parte do PT. Do Temer, que também não faz parte do PT. O Kassab, PSD, não faz parte do PT. E ela é porta-voz desse grupo de políticos, né? Então a coisa é bem mais profunda, né? A imprensa brasileira, num todo, ela foi sequestrada. O SBT de Silvio Santos, que já morreu, né? A Band, a CNN, o Estadão. Você vê que aquele fotógrafo que tirou aquela foto no estádio ali do Alexandre de Moraes, né, com o dedo do meio, ele foi demitido. Então você vê que foi sequestrada, você vê. Porque o Estadão recebeu uma ordem lá de cima e o Estadão teve que demitir o fotógrafo, com 23 anos de Estadão, por causa de uma foto de Alexandre de Moraes, que ele inocentemente, ou de propósito, não sei, ele colocou essa foto, quer dizer, os jornalistas colocaram, não na capa, que a filha dele disse que não foi na capa, foi no rodapé, mas viralizou nas redes sociais, porque aquilo foi uma conduta imoral de Alexandre de Moraes. Um juiz não pode fazer aquilo, então ele já está com o filme queimado, sancionado, ainda faz o dedo do meio. Está na cara que ele é um violador dos direitos humanos, da imoralidade do Brasil. E pegou mal, e aí foi lá, os poderosos, os oligarcas, as instituições que foram sequestradas, como ele acabou de dizer nesse vídeo, que eu já sabia, demitiu o fotógrafo, mandou ele para a rua. Então, se alguém se opõe ao sistema, é censurado, é demitido, é até morto. Isso são regimes ditatoriais, conforme acontece na Venezuela e um pouco mais à frente na China, que são países comunistas, né? A gente sabe, socialistas. Tem nada de democracia. E como ele bem disse, na Venezuela existe, quer dizer, existia um parlamento. Na China existe um Congresso Nacional também, semelhante ao do Brasil, só que está ali somente de enfeite. Quem manda realmente é o PCC, o Partido Comunista Chinês. O Xi Jinping, o presidente da China. É aquele grupo ali que comandam a China. E o parlamento? O parlamento só está de enfeite, para tirar foto, para alguma coisa assim. Eles não mandam nada. E isso está acontecendo no Brasil. Ontem a gente viu o Hugo Mota numa sessão de urgência ali, na Câmara dos Deputados, passando o PL da censura, quer dizer, que é a da adultização das crianças, da lei das crianças, da erotização. Mas isso é conversa fiada, porque neste projeto de lei que passou ontem, é um projeto que está um jabuti ali embutido, da censura para derrubar os perfis nas redes sociais. Todo mundo já sabe disso, os parlamentares todos da direita já falam isso há muito tempo. E ele passou ali na cara dura, atropelando o regimento interno, as leis do Congresso Nacional, da instituição, da Constituição Federal. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele atropelou os deputados e foi na cara dura e violando o regimento interno, violando a democracia, vamos assim dizer. Então eles não precisam esconder mais nada, está tudo às claras.
Foi um crime que ele cometeu ontem. Ele deveria ser expulso, detido imediatamente, se o STF fosse realmente os juízes da honestidade. Eles iriam intervir ali no presidente da Câmara de Deputados, Diogo Mota, e fazê-lo parar e fazer cumprir a lei. Mas não, eles fizeram vista grossa porque, como o Eduardo Bolsonaro disse, as instituições, o órgão STF, o parlamento, com quase 600 parlamentares que a gente paga do nosso bolso, uma fortuna por dia, eles todos, essas empresas públicas e privadas, elas foram sequestradas. Por isso que está acontecendo essas coisas no Brasil. Então, as violações dos direitos humanos. Alexandre de Moraes foi sancionado por causa disso, por causa da perseguição ao Bolsonaro. Isso Donald Trump já deixou bem claro. Os Estados Unidos estão mostrando a verdade para os brasileiros e para o mundo. Então, foi financiado da USAID, aquela organização criminosa nos Estados Unidos, na esquerda dos Estados Unidos, investindo milhões de dólares aqui no Brasil para mudar o resultado das eleições de 2022. Isso já foi provado. É porque a imprensa brasileira não noticia isso, porque não pode fazer. Elas foram sequestradas. A imprensa brasileira não passa mais para você, para a sua casa, para os brasileiros, um serviço público de qualidade. Ela passa, né, mentiras todos os dias para os brasileiros. E muita gente ainda está caindo nesse conto do vigário. Por isso que eles estão passando esse PL ontem. O Hugo Mota, no maior cara de pau, infringindo a lei do regimento interno, passou com urgência para a votação o PL da censura, da adultização das crianças, que não tem nada disso. É para censurar mesmo. Porque a internet incomoda, mostra a verdade que está acontecendo lá fora. Se não fosse a internet, a gente estava igualzinho a Cuba, né? Sem saber o que está acontecendo. Apesar do pessoal de Cuba sabe que vivem numa ditadura, mas estão ali naquela bolha e não podem clamar por ajuda, porque eles estão sem acesso à internet, sem nada. Então, esses oligarcas políticos de colarinho branco, eles estão querendo fazer, já fizeram, o mesmo o que acontece hoje em Cuba, na Venezuela. Só que as coisas, os ventos mudaram, conforme o Eduardo Bolsonaro bem disse, que Donald Trump saiu para vencer, né? Ele é um cavaleiro que saiu para vencer. E quem vai parar o Donald Trump, os Estados Unidos? Só eu conheço uma pessoa, que é Deus. Fora disso, ele não será parado. Então a gente está vendo, né, esse exército americano já chegando, acho que chega hoje, ali na Venezuela, no Caribe, ali próximo, para fazer essa guerra contra os narcotraficantes e capturar Maduro. É isso que está acontecendo. E o Marco Rubio, secretário de Donald Trump, ele disse bem claro, anteontem, Cuba será libertada dessa ditadura de décadas. Ele falou que não é só a Venezuela que eles estão tratando, é a Nicarágua, é Cuba, né? Outros países que estão acorrentados por essa ditadura, esse socialismo. Então, os ventos mudaram. E é isso que o Eduardo Bolsonaro está passando aqui. O Flávio Dino está fazendo tudo isso, essa chacrinha toda, mas as sanções da lei Magnistas vão magnetizar mais ministros, e entre os bancos escolherem quem vão obedecer, se vai obedecer Flávio Dino, se vai obedecer a lei Magnista, eles vão obedecer a lei Magnista, porque eles vão perder bilhões de reais. Eles não vão querer perder bilhões de reais para obedecer uma ordem ilegal do STF. Você concorda? Porque quando mexe no bolso desse pessoal bilionário, eles não estão para brincadeira. Eles vão fazer um inferno, mas não vão perder dinheiro por causa de Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Então a coisa só tende a piorar, né?
e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas o Brasil está numa crise muito grande, não vivemos numa democracia já faz tempo, e a sujeira que estava debaixo do tapete por décadas, desde a inauguração da Rede Globo até antes, há 50, 60 anos atrás. Agora essa sujeira foi jogada no ventilador, né? Graças ao acesso à informação que nós temos hoje, que eles estão querendo censurar a todo custo e calar a boca das pessoas, da liberdade de expressão. Um grande abraço, Alexandre da Médica News. Nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso